Uma boa noite a todas as irmãs e aos irmãos da nossa casa Bezerra de Menezes. Hoje estamos aqui para conversar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus disse o seguinte: Eu não vim destruir a lei. E no item 1 ele já segue dizendo bem claramente: não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não, eu vim dar continuidade, acabamento, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um J e um só ponto. Mateus, capítulo 5, itens 17 e 18. No item 2, nós vamos ter a vinda de Moisés. Nessa parte de Moisés, diz o seguinte: há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil disciplinar, estabelecida por Moisés. A primeira é invariável, a civil, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica conforme a evolução vai se fazendo. A lei de Deus, cunhada a fogo sobre o Monte Sinai, se concentra nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz assim, Eu sou o vosso Deus, o Senhor, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo da terra, nem tudo que está nas águas e sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes renderei culto soberano. No item 2, diz assim: Não tomeis em vão o nome do Senhor, o vosso Deus. Nós sabemos que os hebreus não falavam o nome de Deus, eles falavam o Senhor. No terceiro mandamento, ele diz assim, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. No quarto mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. No item 5, é aquele famoso, não matarás. Só Deus tem a autoridade e o desígnio para dar fim a uma vida, já que foi Ele que criou a vida. O mandamento número 6, não cometereis adultério. Então, quando a gente fala no adultério, primeiramente a gente pensa no adultério matrimonial, e é o adultério no sentido geral. O que é adulterar? É mudar. Mudar o quê? Tentar mudar a lei, tentar mudar alguma coisa que está posta, que é aceita assim como ela é. Então, qualquer coisa que a gente tente mudar fora da lei de Deus é um adultério na lei de Deus. 7, não furtarás. Este não precisa nem comentário. 8, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. O 9, não desejareis a mulher do próximo. Tranquilo? 10, não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Quer dizer, o egoísmo, o ciúme e a vaidade não nos cabe aqui fazer parte do nosso dia a dia. E aí ele segue, diz assim, esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Então, todas as outras leis foram estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo
naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Então, durante o tempo que eles estiveram no Egito, eles pegaram muitas coisas da cultura egípcia que não eram aceitas na cultura do povo hebreu. Para a autoridade às suas leis, Moisés teve que atribuir-lhes uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. Então, tiveram muitos povos que o imperador era considerado divino. O Japão foi um que até muito pouco tempo o imperador tinha um cunho divino. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus sentimentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, fecha aspas, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio, as leis mosaicas, propriamente ditas. Tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Essas leis serviam para dominar o povo, para o povo se acalmar e para que Moisés conseguisse seguir executando os 10 mandamentos que ele recebeu de Deus, que foram cunhados lá no alto do Morro Sinai. Então isso aí a gente sabe que foi uma inspiração divina, foi um ato de mediunidade muito forte, direta lá da fonte, que cunhou naquelas 2 tábuas, a gente diz tábua dos mandamentos, mas eram pedras, e ele nos deixou esse legado. Então, meus irmãos, fiquem esses apontamentos aqui para que a gente reflita e aprenda a tentar, por mais difícil que seja, aplicar na nossa vida diária esses ensinamentos e esses 10 mandamentos que a gente herdou diretamente de Deus, e para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia hoje, 2000 anos depois que eles foram cunhados. Então, que Jesus continue nos abençoando e que nós fiquemos sempre na paz do Mestre. Uma boa noite.